Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. E hoje nós iniciamos a terceira parte do livro de Atos. Terceiro bloco, terceira parte do livro, que vai do capítulo 8, versículo 1, parte B, até o capítulo 11, versículo 18. E nesse trecho que nós estudaremos, que nós temos diante de nós, obviamente hoje nós vamos até o versículo 13. Nós vamos do capítulo 8, versículo 1b, até o versículo 13. Mas esse trecho que vai até o capítulo 11, versículo 18, nós temos o avanço da igreja na Palestina, em toda a Palestina, em toda a Judéia ali. Lembre-se de Atos 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, quando se fala de Judéia e Samaria, estamos falando aqui da Palestina. Então, a igreja agora saindo dos limites de Jerusalém e indo por toda a Palestina. Mas antes, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui presente que veio estudar a palavra do Senhor. Quero te agradecer, Pai amado, por Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu. Quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra que nos foi revelada, que foi preservada ao longo dos séculos e chega às nossas mãos, porque o Senhor assim a trouxe até nós. Nós te louvamos e te bendizemos e agora pedimos, Senhor, que as verdades que aprenderemos aqui hoje, ou que veremos novamente, reestudaremos, nós pedimos ao Senhor que aplique e fale ao nosso coração essas verdades, através dessas verdades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, no grupo do WhatsApp da nossa igreja eu mandei para você já o estudo de hoje, o estudo 16. E só lembrando, o tema que nós adotamos para o livro de Atos dos Apóstolos, quando você pensar no livro de Atos dos Apóstolos, que vem à sua mente esse tema, a soberana vontade de Deus. Geralmente quando a gente ora, a gente fala assim, Senhor, faça o melhor. A gente está orando errado. Por quê? A gente tem que pedir para Deus, Senhor, faça-se a tua vontade. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. E por que nós devemos pedir a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é a melhor. Deus não tem opções e Ele escolhe a melhor das opções. Não, a vontade de Deus é a melhor. Ele não tem como nós, opções, e aí entre as opções nós escolhemos a que achamos melhor. Não, Deus não faz assim. Quando Ele faz a vontade dEle, Ele já está fazendo o melhor. O melhor sempre é a vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ao nos ensinar a orar, com a oração dominical, Ele não falou, seja feita a melhor escolha ao fazer a tua vontade. Não, Ele orou dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então essa é a oração que nós devemos fazer. A vontade de Deus é o melhor. Não é a melhor opção. A vontade de Deus é o melhor. Não é apenas uma opção, uma melhor opção entre outras. Não. Ele, ao fazer a vontade dele, ele já está fazendo o que é o melhor. Então, por isso, ao meditar no livro de Atos, nós devemos pensar na soberana vontade de Deus como também o melhor para a glória de Deus e o melhor para as nossas vidas. Neste trecho do livro de Atos, do capítulo 8, 1b, até o capítulo 11, versículo 18, vemos os acontecimentos relacionados ao avanço da igreja para além das fronteiras da cidade de Jerusalém, agora por toda a Palestina. Tem duas leis da física, a força centrífuga e a força centrípeta. A força centrífuga é aquela que a sua máquina de lavar louças, lavar roupa. Lavar louça não pode fazer, porque senão não sobra louça nenhuma em casa. Mas a sua máquina de lavar roupas faz quando ela centrifuga a roupa, para secar a roupa. Ou seja, é um movimento que sai do centro para as bordas, empurrando
né, para fora, né? Essa é a ideia, né? Centrífuga, ou fuga a partir do centro, né? Então ela foge do centro e vai para as bordas, ou então para fora. Essa é a ideia. E a força centrípeta é o contrário. Ela concentra tudo ali num ponto, né, no centro. Funil, lembre do funil, né? Quando você enche ali o seu tanque um tanque, a pia, e você tira a tampa, aí começa o funil. Então ele vai concentrando ali toda a sua força, e toda a água sai por aquele centro, né? A força centrípeta, né? Das bordas para o centro. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja em Jerusalém estava muito bem acomodada. Na primeira fase da vida da igreja primitiva, Jerusalém, os crentes estavam ali, tranquilos, né? Tinha uma ou outra perseguição por parte dos fariseus, das autoridades, né? Mas a igreja estava bem em Jerusalém, a igreja estava crescendo em Jerusalém. Em pouco tempo, de 12 discípulos, ela já estava com 120 membros, em pouco tempo com 3.000, e rapidinho chegou a 5.000, estava crescendo maravilhosamente a igreja em Jerusalém. Mas a ordem de Cristo não era para crescer só em Jerusalém, era para crescer na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Seria mais ou menos assim: Jacareí, São Paulo, Brasil, América Latina, todo mundo. Seria essa a ideia. Não era só na cidade de Jerusalém. E no Antigo Testamento nós vemos os judeus vindo para Jerusalém para adorar a Deus. Agora no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus ordenando que os seus adoradores que estavam ali em Jerusalém saíssem pelo mundo levando o Evangelho até aos confins da terra. E Deus cumpre os seus propósitos até mesmo quando nós faltamos com a nossa responsabilidade. A nossa irresponsabilidade não atrapalha e não prejudica os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados porque nós fomos irresponsáveis com o que Ele confiou a nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó entendeu isso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Nenhum. E não é porque a igreja não estava obedecendo, nós não sabemos exatamente o porquê a igreja não estava ainda saindo das paredes ou das muralhas de Jerusalém e indo para todo canto. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas eles foram forçados devido a uma perseguição que se abateu sobre a igreja. Mas nós devemos entender que os planos de Deus não podem ser frustrados e jamais serão, ainda mais por causa da irresponsabilidade dos homens. Ainda se eu não faço aquilo que Deus me mandou fazer, por exemplo, Deus me manda pregar o Evangelho para uma pessoa, ou para as pessoas. Se eu não faço isso, Deus vai levantar outro. Porque aqueles a quem Ele quer salvar, Ele vai salvar. Aqueles a quem Ele escolheu, Ele vai salvar. E a salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Vem por meio da pregação do Evangelho. Então, se eu não faço a minha parte de pregar o Evangelho, Deus vai levantar o William, vai levantar o Gabriel, vai levantar o Eduardo, e vai levantar outros que farão a tarefa de evangelização. De forma que os planos de Deus não poderão ser jamais frustrados pela minha desobediência. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa que existe. É a palavra de Deus sendo anunciada. O Evangelho é a mensagem que diz que Deus não somente reina absoluto e soberano, como também está presente em nossa vida. O Evangelho é tão poderoso que qualquer ação do homem tentando contê-lo ou detê-lo é perigosa para o homem. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre a conversão de Saulo. Diácono Ricardo, pode abrir a porta.
né? Abre um pouco a porta para circular um pouco o ar, por favor. Eu sei que o barulho, o irmão fez isso para evitar o barulho lá de fora, mas é melhor a circulação do ar. Por favor, obrigado. Então é importante entendermos que toda vez que alguém se opõe ao Evangelho, o Evangelho é tão poderoso, a mensagem do Evangelho é tão poderosa que se alguém se opor ao Evangelho, essa pessoa vai ser, literalmente, o Evangelho passa por cima. Ninguém pode deter o Evangelho. Quando Jesus, eu já expliquei isso para vocês quando nós estudamos Apocalipse, quando Jesus fala, quando lá em Apocalipse 20 fala que Satanás foi amarrado, né? E ele está amarrado hoje, né? Ele está aprisionado, não amarrado, mas aprisionado, né? Como assim, pastor? O Satanás está aprisionado com tanto mal acontecendo aí fora. Se ele está aprisionado, imagina se ele tiver, quando ele for solto, então o que vai ser desse mundo, né? Mas em que sentido nós dizemos que Satanás está preso hoje, conforme Apocalipse 20? Ele está preso, ou seja, ele está cerceado, ele está impedido de impedir o avanço da igreja. Toda vez que a igreja de Cristo está para chegar em algum lugar, por mais que o inimigo se levante contra e tente atrapalhar, ele não conseguirá deter o avanço da igreja de Cristo. Onde Deus quer alcançar pecadores e salvar pecadores, ninguém pode deter. Isso é o Evangelho, né? Assim é o Evangelho. E é isso que eu quero falar com você hoje. Eu escolhi esse título para a nossa meditação. Assim é o Evangelho. Assim como, primeiro, onde ele chega, em primeiro lugar, ele provoca a ira dos inimigos. Olha só, capítulo 8, versículo 1b, até o versículo 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, né? Então, aí nós vemos, naquele dia, né? Que dia é esse? No dia em que o tribunal foi instaurado contra Estevão. Estevão foi dolosamente julgado, covardemente condenado e executado, né? Então foi nesse dia, alguns homens piedosos, pondo em risco as suas próprias vidas, haja vista a terrível perseguição ter se deflagrado contra a igreja em Jerusalém, sepultaram Estevão e prantearam sobre ele. É importante a gente lembrar que, segundo a lei de Moisés, quando uma pessoa era apedrejada, o corpo dela ficava ali sepultado sob aquelas pedras. E geralmente as pedras de um apedrejamento não eram pedrinhas pequenininhas, eram pedras enormes que eles jogavam para esmagar a pessoa. E era tanta pedra que era jogada sobre o corpo do condenado, que ficava um monte de pedras ali, e ninguém mais mexia. E todo mundo que passasse por aquele monte de pedras sabia o seguinte: aí debaixo tem um condenado, aí debaixo tem um criminoso, o corpo de um criminoso. Porque o objetivo não era só punir e matar o criminoso, o objetivo também era manchar a memória dele. Era para que o nome dele não fosse jamais lembrado de outra forma, senão como um criminoso que foi apedrejado. E todos que passassem ali veriam aquele montão de pedras. Mas esses homens piedosos, né, alguns homens piedosos, nós não sabemos exatamente quem foram esses homens, correndo risco, pondo em risco a sua própria vida, eles foram lá, tiraram pedra por pedra, pegaram o corpo de Estevão, sepultaram, deram a ele um sepultamento digno, ao corpo dele, né? Um sepultamento digno, e prantearam sobre ele.
choraram a perda daquele irmão valoroso. Nesse mesmo dia, a Bíblia diz que terrível perseguição levantou-se, grande perseguição levantou-se contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas toda a igreja foi espalhada. O testemunho do Evangelho foi dado em Jerusalém e agora avançava para a Judéia e Samaria, isto é, toda a Palestina. Ao dizer que todos foram dispersos, Lucas quis mostrar que não houve quem não fosse perseguido. Todos ali foram perseguidos. E eles não só foram dispersos, como atrás deles havia vou usar aqui uma figura até pesada, um cão bravio chamado Saulo de Tarso, que carregava ódio no seu coração pelos cristãos, que queria matar, que queria destruir a igreja, e onde ele chegava, ele encontrava as pessoas, ele entrava pelas casas, né? Diz o verso 3 que ele assolava a igreja. Esse verbo assolar, né, traz a ideia de destruir, né, de esmagar. Ele queria esmagar a igreja, acabar com a igreja. Terrível assolação, perseguição, fúria contra a igreja. E diz que ele arrastando homens e mulheres. Tente entender a cena. Ele entrava nas casas e saía arrastando as pessoas, como se fossem animais, como se fossem objetos, e saíam arrastando ele e os que estavam com ele, e os prendia, encerrava-os no cárcere, punha-os na cadeia. Ele tinha tanto ódio pela igreja. Este, antes de sua conversão a Cristo, sempre foi descrito não só como um inimigo, mas como alguém que tinha profundo ódio pelos cristãos. Nós vamos ver daqui a algumas semanas o capítulo 9, verso 1. Mas vamos ler ele agora? Nós vamos ver com detalhes daqui a uns dias. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, né? Respirando ainda ameaças e morte. O que Lucas quer dizer aqui é: Saulo vivia para matar a igreja, vivia para destruir a igreja, ele queria acabar com a igreja. O fato de Saulo ser apresentado como um perseguidor e alguém que queria destruir a igreja de Cristo, lá no capítulo, vamos para o capítulo 26 de Atos, versículo 10, e ouçamos o que o próprio Paulo disse. E assim procedi em Jerusalém, 26:10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Ele não matava, ele prendia, levava para julgamento, e na hora da execução, na hora do julgamento, quando se fazia a votação ali, ele dava o voto a favor: mate, mate. Ele queria acabar com a igreja. Ele coloca também os fariseus contra a igreja. Antes da morte de Estevão, somente os saduceus se opunham aos cristãos, mas agora nós vemos também os fariseus também, porque Saulo era fariseu. Saulo era um dos principais, e ele era um fariseu especial, tanto que ele vai dizer lá em Filipenses, né, que ele se avantajava a muitos dos da idade dele. Mesmo sendo jovem, ele estava em vantagem, porque ele era um fariseu, seria, como alguém diria hoje, top. Seria um suprassumo do farisaísmo, mesmo sendo novo, extremamente zeloso pelo farisaísmo.
Eu quero aqui abrir um parêntese aqui, já expliquei isso em outras ocasiões, mas é importante a gente lembrar que ser fariseu, né? A gente lê muito sobre os fariseus no Novo Testamento e a gente pensa que nenhum fariseu prestava, né? Os fariseus foram responsáveis por nós termos hoje o Antigo Testamento em mãos. A seita dos fariseus, né, o grupo dos fariseus, que surge naquele período intertestamentário, né, entre os dois testamentos, que para nós é só uma virada de folha, mas ali se tem mais de 400 anos de história. Nesse período de tempo surgem os fariseus, e eles surgem como um grupo que foi o guardião dos costumes da fé judaica, da fé israelita. E eles zelaram, inclusive, pelos manuscritos, pelos textos dos profetas. Se nós temos hoje o Antigo Testamento em mãos, louvado seja Deus pela instrumentalidade dos fariseus. O problema é que, com o passar do tempo, os fariseus começaram a se sentir os donos da palavra de Deus. E observe, irmão, que esse perigo também ronda a igreja de Cristo. Nós zelamos pela pregação da palavra de Deus, nós zelamos por ensinar a palavra de Deus tal como ela é, mas nós não somos donos da palavra de Deus. Nós não somos donos da palavra de Deus. E muitas vezes nós, como igreja, nos fechamos no nosso mundo e esquecemos que o nosso dever é levar o Evangelho ao mundo. E não fazemos isso porque estamos nos comportando igualzinho aos fariseus. Então tomemos cuidado com isso. Hoje nós somos os guardiões da palavra de Deus. Mas ser guardião não significa guardar para nós e não compartilhar com ninguém. Não. Ser guardião significa zelar pela pureza da palavra de Deus e comunicá-la aos pecadores para que eles também sejam salvos pelo mesmo evangelho que nos alcançou. Voltando aqui para Atos 8, assim é o evangelho, pois onde quer que ele chegue, com certeza os inimigos da cruz de Cristo se levantarão contra os filhos de Deus. Você quer arrumar inimigo? Obviamente ninguém quer, mas se você quer ver inimigo se levantar contra você, pregue o evangelho. Especialmente num mundo como o nosso hoje, que se fala tanto de tolerância, tolerância, tolerância. Você tem que tolerar o diferente, você tem que tolerar o gay, você tem que tolerar o esquerdista, você tem que tolerar o de direita, você tem que tolerar... Não, de direita eles não falam para tolerar não, né? De direita eles querem que você não tolere mesmo, né? Tolerância, tolerância, né? A palavra de ordem é tolerância. Aí se você levanta e diz, assim diz o Senhor, homossexualismo é pecado, o jeitinho brasileiro de resolver as coisas é fraude, é pecado. Se você pregar a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai arrumar inimigo, e não poucos. A igreja estava pregando o evangelho e os inimigos se levantaram. Não espere ser bem recebido por este mundo quando você estiver pregando o evangelho. Não pense que você será bem quisto. Pelo contrário, muitos que diziam ser seus amigos se afastarão de você. Outros atacarão você chamando dos piores impropérios. Não se esqueça do que diz 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você já viu como que a Bíblia ela é vilipendiada, como que a Bíblia ela é insultada, desacreditada pelos ímpios? Você já viu? Se alguém tem uma faculdade, é formado, né, tem alguma formação e diz que é crente e crê na palavra de Deus, as pessoas riem deles. Como pode alguém estudado crer na Bíblia? Não é assim?
Você está preparado para continuar pregando o Evangelho mesmo sob forte perseguição? Hoje eu recebi uma mensagem do WhatsApp que pastor Luiz Saião, um grande exegeta, um grande conhecedor das línguas originais, um grande pregador, um grande professor, né, tradutor da Bíblia, um homem a quem a igreja evangélica brasileira deve muito, até mesmo sem saber, sem conhecê-lo. Mas o Luiz Saião teve todo o seu material que estava na internet, simplesmente foi raptado, simplesmente foi tirado do ar. Você recebeu também essa mensagem, né? Tá. No site do Wikipedia, tiraram, por ele ser irrelevante, não ser uma pessoa notória, tiraram todo o conteúdo dele. E ele é um hebraísta, tiraram todo o conteúdo dele do ar. O que é isso, irmãos? Perseguição. E aí você vê uns tipos dos mais ímpios, que são chamados de figuras relevantes, né? São influenciadores. Eu não vou nem citar os nomes aqui, porque só citar o nome dessas pessoas já é uma vergonha. Mas você vê funkeiro, você vê bandido sendo chamado de grande influenciador, aliciador de crianças, pederasta. O camarada é chamado de grande influenciador digital. E um homem da estirpe do pastor Luiz Saião não tem relevância nenhuma. Sabe por quê? Porque o conhecimento dele é bíblico, o conhecimento dele é das Escrituras. Mas está aqui, 1 Coríntios 1,18. A palavra da cruz é loucura para o mundo, é loucura para os que se perdem, é irrelevante. Nós somos chamados para pregar esse Evangelho. Você está disposto a enfrentar as piores oposições para que este Evangelho seja anunciado? Vamos em frente. Onde o Evangelho chega, ele também traz a verdadeira alegria, obviamente, para os eleitos. Verso 4 a 18 diz assim, 4 a 8, desculpa. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, ensinava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Um provérbio cristão, um provérbio que desde os tempos antigos se dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Tal como uma semente que cai, quando cai no chão, germina, assim também foi o sangue desses homens, como Estevão, por exemplo, e de tantos outros que vieram depois dele. Saulo e os demais inimigos queriam extirpar a igreja, mas quanto mais matavam os cristãos, tanto mais apareciam outros. Quem é da roça aí, como eu, sabe o que eu estou falando. Você já arrancou tiririca? Tiririca não é aquele estrupício daquele deputado lá não, né? Mas é uma praga igual aquela praga lá. Tiririca é uma graminha que dá no meio da grama. Você planta um jardim maravilhoso. Você manda comprar aquela grama especial, né? Aquela grama bem bonita mesmo. E planta ali com todo cuidado. Daqui a pouco você vê umas tirinhas, um capinzinho parecendo uma tira, né? Um barbante crescendo. Aquilo ali é tiririca. Você arranca, passa um tempo, tem o dobro. Porque se ficar o bulbo dela, ficar um pedacinho da raiz dela na terra é o suficiente. E quando você puxa, vários pedacinhos da raiz fica. Não tem como. Se você resolver arrancar toda a grama,
e jogar cimento ali, é possível que um tempo depois, na rachadura do cimento, surja a tiririca. É uma praga. Obviamente, eu sei que não é a melhor, não é a melhor figura, né? Mas Paulo foi chamado de praga, né? Paulo mesmo foi considerado, depois da sua conversão, né, a sua insistência na pregação do Evangelho, Paulo foi chamado também, considerado uma praga. Mas quando você arranca, nasce outros, muito mais. Quando eles tentavam matar os cristãos, acabamos com um grupo de cristãos naquele povoado. Daqui a pouco, né, tinha um grupo muito maior. Por quê? Porque ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Quanto mais tentavam calar a boca dos crentes, tanto mais eles abriam a boca e pregavam o Evangelho. Irmãos, eu temo e de certa forma espero que estejamos prestes a passar por uma severa perseguição contra a Igreja de Cristo nos nossos dias. E eu só peço a Deus que estejamos firmes quando isso acontecer. Porque muita gente muitos crentes vão envergonhar o Evangelho. Muitos crentes vão se envergonhar de Cristo e envergonhar a Cristo. E negarão a Cristo Jesus. Nós já vimos isso ano passado. Bastou uma ordem de um tiranete aí de as igrejas têm que ser fechadas. Tem igreja que até hoje não foi aberta. E eu não estou falando de abrir para todo mundo vir. Não. Estou falando de abrir para um pequeno grupo ali celebrar um culto a Deus. Não, a igreja está fechada com medo do vírus. Não estou desdenhando do vírus, ele é perigoso. Nós devemos tomar cuidado, nós devemos tomar todas as precauções, sim. Mas, meus irmãos, quando a igreja, nos dias de hoje, fecha as portas e deixa de louvar a Deus, deixa de cultuar a Deus, é para envergonhar aqueles nossos irmãos que, enquanto estavam sendo queimados, estavam sendo devorados por feras nas arenas, cantavam louvores ao Senhor. Entre gritos de dor, gritos de louvor ao Senhor. E eu temo, irmãos, porque nós vamos ver muitos fraquejando na fé, muitos com medo. Mas o Evangelho nunca foi para muitos mesmo, o Evangelho sempre foi para poucos. A porta que conduz a vida ao caminho que leva a vida é estreita, e estreito é o caminho. Ninguém alargou essa porta, ela continua estreita, esse caminho continua estreito. Por onde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. A mensagem da igreja é a palavra de Deus. No dia em que ela deixar de pregar a palavra de Deus para pregar ensinamentos humanos, no dia em que a pregação for substituída por palestras, teatro ou coisas parecidas, a igreja cederá ao mundo e demonstrando desobediência a Deus. Estará demonstrando desobediência a Deus. Quantas igrejas da nossa denominação eu já ouvi dizer que em datas especiais não tem culto, não tem pregação, tem uma celebração, tem um teatro. Em vez de pregação. Não vou citar nomes, mas um casal, há um tempo atrás, eu não estava aqui, estava em outra igreja,
Esse casal veio de uma cidade, ele veio de outra cidade e passou por algumas das nossas igrejas presbiterianas aqui na região. Acho por duas igrejas, até que ele achou a nossa igreja lá em São José dos Campos. E eu lembro que esse casal contou o seguinte: pastor, nós fomos numa igreja e chegamos lá, estava tendo um teatro em vez de culto. O que o senhor acha disso? Eu falei assim, no dia do Senhor? No domingo? Isso aí é passível de denúncia. Isso é passível de ser denunciado, essa igreja, esse pastor. Isso é quebra do quarto mandamento. Ah, mas teatro é culto. Não. Reverendo Everton Takashi, ele fala algo que eu acho muito interessante. Quando você diz que qualquer coisa é culto, você transforma o culto em qualquer coisa. Isso é muito sério, irmãos. Nós não temos que mudar a nossa mensagem para atrair o mundo. Cristo disse que quando ele fosse levantado, ou seja, na cruz do Calvário, ele atrairia muitos a si. Ele não disse que atrairia a todos. E ele disse que ele atrairia a si. E quem não vem para a igreja por causa do Cristo crucificado e ressurreto, não fica por causa dele. Vai sair por qualquer motivo. Esses dias eu conversava com uma moça que dizia estar afastada e tal, aquela coisa toda, aquela conversa que a gente conhece. Eu estava afastada porque lá na igreja e tal, a igreja era assim, assado e tal. Aí eu falei para ela, você só está me mostrando uma coisa, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Por isso que você saiu, por qualquer motivo. Se você tivesse ido para lá por causa de Cristo, você teria permanecido. Irmãos, somente quem estiver aqui por causa de Cristo vai suportar quando a perseguição vier. Somente quem tem vindo à família de Deus, à igreja de Cristo, por causa de Cristo, permanece quando a perseguição vem. Filipe, voltando aqui para o texto, Filipe era um dos 7 diáconos, lembra? E assim como Estevão, ele teve certo destaque entre os demais. Nós não sabemos porque Lucas não falou dos outros 5, mas Lucas destacou Estevão e Filipe. E de ambos ele diz que eles pregavam o Evangelho, né? Estevão morreu pregando o Evangelho. Ele era um homem cheio de poder, cheio do Espírito Santo. E Filipe também, ele era um evangelista, né? Diz o verso 12. Olha lá, quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava, né? Filipe era um evangelista, né? Isso ele era um pregador do Evangelho, que a semelhança de Estevão, era também muito poderoso e vigoroso em suas palavras. Também é descrito como alguém que Deus usava na realização de sinais e grandes milagres, né? Olha o verso 6, 7 e verso 13, falam que Filipe realizava grandes sinais, né? Deus através de Filipe realizava grandes sinais. Eu quero abrir um parênteses aqui, haja vista estarmos próximos à eleição de diáconos e presbíteros em nossa igreja. Para quem acha que os diáconos são menos importantes que os presbíteros ou menos importantes que os apóstolos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o primeiro mártir da história da igreja foi um diácono, homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, que Deus usava inclusive na realização de milagres. Outro diácono, Filipe, foi um grande evangelista, um grande propagador do Evangelho. Nós veremos a figura de Filipe em todo o capítulo 8 de Atos. Nós aprenderemos mais coisas sobre Filipe a partir dos próximos estudos. Mas Filipe pregou o Evangelho, ele era um diácono. E Deus o usava para fazer milagres, grandes sinais e prodígios. E reforço aqui, irmãos, essa era de sinais e prodígios, milagres, intensos milagres,
cessou com os apóstolos. Cessou com os apóstolos. Foi restrito à era dos apóstolos. Pastor, mas Deus faz milagre hoje, não faz? Faz, com certeza. Mas não na mesma intensidade que foi nos dias dos apóstolos. E eu já expliquei isso para vocês, porque estava relacionado à revelação do Novo Testamento. Deus faz milagres hoje? Faz, não tenho dúvida disso. Já mostrei para vocês que na história bíblica nós temos 3 períodos de intensos milagres. Moisés e Josué, você tem a revelação do Pentateuco, nos 5 primeiros livros e os livros históricos. Depois, alguns séculos à frente, você tem Elias e Eliseu. E aí você tem um período da revelação dos profetas. E o terceiro período é Jesus e os apóstolos. E você tem a revelação do Novo Testamento. E Jesus disse que haverá um 4º período de intensos sinais e prodígios nos céus e na terra. E esse não foi em 1900, quando surgiu o movimento pentecostal, não foi nada disso. Esse 4º período de intensos milagres e prodígios será no dia do surgimento do anticristo. E eu fico preocupado quando eu vejo hoje em dia as igrejas tão afoitas e tentando fazer milagres e mais milagres, e campanhas de sinais e prodígios e milagres e não sei o que. Eu fico preocupado com isso, porque isso parece muito mais a agenda do anticristo do que a agenda de Cristo. Cristo disse que as ovelhas dele seguiriam a sua voz, ouviriam a sua voz. Tomé, que duvidou ou ali titubeou na sua fé, quando o Senhor Jesus chega e diz para ele: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados, muito mais feliz é aquele que não viu e creu. Sabe por quê? Porque a ênfase do Evangelho hoje é no crer para ver. Se Deus quer fazer milagres, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Quantas vezes já oramos pedindo a Deus a cura de um ente querido e não foi, a pessoa morreu. E quantos outros nós pedimos e Deus teve a misericórdia. Nós precisamos entender que a agenda de milagres não é nós que fazemos, quem faz é Deus. É Ele que sabe, é a vontade dEle que é boa, agradável e perfeita, e Ele executa quando Ele bem quer, quando Ele bem quiser. Repito, não estou dizendo que Deus não faça milagres hoje. Ele faz, quando Ele quiser fazer. E Ele pode fazer, se Ele quiser. Mas fiquemos atentos. A próxima grande onda de sinais e prodígios virá da parte do anticristo para enganar, se possível, os eleitos. Não estou desencorajando você de pedir um milagre para Deus. Senhor, estou com um ente querido passando por tal situação. Não, irmãos, de jeito nenhum. Não estou desencorajando você de orar. Estou encorajando você a ficar firme na palavra de Deus e ser um crente. Um crente, alguém que crê na palavra de Deus. E aguarda a volta do Senhor Jesus. É isso que eu estou tentando aqui mostrar para você. Na cidade, voltando aqui para Atos, a cidade de Samaria, ela fica, né, ainda hoje, as ruínas dela, ela fica mais alto que a cidade de Jerusalém. Por isso, a Bíblia diz que, a cidade de Samaria ficava num nível mais baixo que Jerusalém, né? Jerusalém ficava no topo do Monte Sião e Samaria mais baixo. Por isso que a Bíblia fala que Filipe desceu a Samaria, né? A mensagem de Filipe era o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos.
Lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nos versículos 6 e 7, está escrito que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aí fala dos espíritos imundos que eram expulsos, dos paralíticos que eram curados. É importante destacarmos aqui que, assim como aconteceu com os apóstolos e nos dias subsequentes ao Pentecostes, também aconteceu com Filipe. As multidões atendiam à pregação deles, tanto dos apóstolos quanto de Filipe. Além disso, ressaltamos que, da mesma forma que a pregação dos apóstolos vinha acompanhada de sinais e milagres, o mesmo também aconteceu com Filipe. Assim, por meio da pregação da palavra centrada em Cristo e dos milagres que Deus realizava através deles, as multidões em Samaria abraçaram a fé. A menção aqui aos espíritos imundos, que Filipe expulsava e eles saíam gritando, nos lembra o mesmo aconteceu nos dias do Senhor Jesus. Satanás enviou seus demônios a fim de restringir o avanço do reino de Deus. Por isso que você vê nos dias de Cristo, tantos casos de endemoniamento nos dias dos apóstolos. Era uma tentativa de Satanás de impedir o avanço do reino de Cristo, mas ninguém podia impedir, ninguém pode impedir. Jesus Cristo disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja bate contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu fico me perguntando, quando é que nós cristãos vamos nos apossar dessa verdade e vivermos de forma a glorificar a Cristo em cada uma das nossas atitudes? Eu fico me perguntando quando é que a gente vai sair desse marasmo que a gente tem vivido, dessa letargia espiritual que a gente tem vivido, e enfrentar o mundo, enfrentar o inferno para a glória de Deus. Mas hoje em dia o que a gente vê é crente mais comprometido com o pecado do que com Cristo. É crente que se deixa abater por qualquer coisa. Crente carregado de vícios. Crente sobrecarregados de manias e esquisitices, em vez de ser firme na palavra, vigoroso na pregação do Evangelho. Que vive uma vida santa diante do Senhor, que busca santidade de vida e andar em santidade e retidão diante do Senhor. O que está acontecendo, irmãos? O que ressalta aqui é o fato de que bastava apenas um só servo de Deus, consagrado a Ele e obediente a Ele, para expulsar inúmeros demônios. Veja bem, aqui se fala de Filipe sozinho, contra essa corja toda de demônios. Deus usando Filipe de forma poderosa. O que está acontecendo conosco, irmãos? Sim, é fato. Pode o inferno em peso vir contra um servo de Deus. Mesmo assim, o inferno inteiro terá que se submeter à autoridade de Deus na vida de um servo dele. Pastor, mas na nossa igreja não tem endemoniado, Uma vez me questionaram isso. Pastor, por que na nossa igreja não tem endemoniado? Não, porque o culto não é para o diabo. Eu não faço o culto para o diabo. Ah, pastor, mas se aparecer um endemoniado na hora do culto? Os diáconos estão aí. Eu não vou parar a pregação para poder dar ibope para Satanás, não. Os diáconos, os irmãos podem ir. Pega o bicho na unha aí, põe para fora. Um diácono, Filipe.
A questão é uma vida consagrada ao Senhor, né? Assim é o Evangelho, irmãos. Assim é o Evangelho. Ao verem tudo isso que Deus estava fazendo por meio de Filipe, os samaritanos experimentaram a verdadeira alegria, pois somos informados no versículo 8 que houve grande alegria naquela cidade. Assim é o Evangelho de Cristo, aonde ele chega, a verdadeira alegria se instala nos corações dos que creem. É importante ressaltarmos aqui que, embora prestassem total atenção ao que Filipe pregava e fazia, e mesmo sentindo profunda alegria ao ver que muitos que estiveram possessos por Satanás foram libertos, e os que tinham doenças agora estavam curados, né, pela graça de Deus através de Filipe, ainda nada se diz que eles creram no Evangelho. Isso será relatado nos próximos versículos. Até aqui, eles experimentaram a alegria do Evangelho, a alegria de ver a manifestação do Evangelho. E isso aqui nos remete, por exemplo, a um texto como Hebreus 6, que fala daqueles que experimentaram os dons. Ora, é impossível restaurar novamente para arrependimento aqueles que, uma vez tendo experimentado os dons celestiais, os dons do Espírito e tudo mais, tal, e negaram a Cristo. É impossível novamente restaurá-los para arrependimento. O autor aos Hebreus está falando desse tipo de gente aqui. É muito provável que entre nós exista pessoas que gostem da igreja, gostem da comunhão com os irmãos, fiquem alegres quando estão louvando ao Senhor junto com outros irmãos, mas é possível que essas pessoas não sejam salvas. Queira Deus que não seja um de nós, não seja eu, não seja você, irmão. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, Paulo fala que nós devemos constantemente examinar o nosso coração para ver se realmente estamos em Cristo. Que é muito fácil a gente se acomodar com a igreja e se acostumar com a igreja, se acostumar a ser crente, se acostumar a ser um frequentador de igreja. É muito fácil a gente sentir falta de não poder estar aqui louvando ao Senhor. É muito fácil a gente sentir falta disso. Basta você vir algumas vezes, você gera um hábito no seu coração, cria um hábito em seu coração, e quando você não pratica, você sente falta. Mas veja bem, isso não tem valor nenhum para a salvação. Nós precisamos examinar constantemente o nosso coração para ver se realmente estamos em Cristo. Se realmente somos salvos. Eu não quero colocar dúvidas no seu coração, eu quero muito tirar as dúvidas do seu coração. Mas, meus irmãos, nós não podemos também alimentar uma esperança falsa, porque a esperança falsa leva para um verdadeiro inferno. Assim é o Evangelho, onde ele chega é possível experimentar a alegria verdadeira. Um dos primeiros frutos do Evangelho é a alegria, justamente pelo fato de que ele traz esperança. Por que tem tanta gente tirando a própria vida nessa pandemia? Os índices estão aumentando assustadoramente, sabe por quê? Porque as pessoas não têm esperança. E você já conversou com uma pessoa sem esperança? Ela não tem alegria nenhuma. Não tem alegria nenhuma. Onde o Evangelho chega, a alegria do Senhor se faz presente, pois os grilhões de Satanás são despedaçados, pessoas são curadas de suas enfermidades, conforme os propósitos de Deus. Nos dias de Elias, a própria Bíblia mesmo diz, haviam tantos enfermos, havia tantos doentes, mas ele só curou, ele só realizou um milagre ali na viúva, ali na casa da viúva. Nos dias de Cristo, muitas pessoas foram curadas, mas muitos não também. Muitos não receberam cura. Nos dias de Cristo, muitos ouviram o Evangelho, creram e receberam a salvação. Outros tantos, como aquele jovem rico, saíram tristes da presença de Cristo, porque não quiseram abraçar a fé, não abraçaram a fé. Preferiram o mundo.
Eu pergunto a você, na sua prática da pregação do Evangelho, você tem levado a esperança aos corações aflitos? Um dos pilares do aconselhamento bíblico, né? São 4 pilares, e um dos pilares do aconselhamento bíblico é a esperança bíblica. E ela é justamente o segundo pilar, porque o primeiro pilar é a cosmovisão bíblica, ou seja, ver as coisas do jeito que a Bíblia mostra que elas são. E geralmente a pessoa traz para mim um problema, ela acha que é um problema, e eu vou mostrar para ela que o que ela está achando que é problema, nem sempre, mas geralmente não é um problema, mas é um pecado. É um pecado que ela tem alojado no seu coração. E quando a gente consegue mostrar isso para a pessoa, quando a pessoa começa a combater esse pecado, então ela vê. Mas é interessante que quando eu mostro para essa pessoa o real problema dela, à luz das Escrituras, a primeira coisa que acontece é a pessoa ficar desesperada. Mas e agora o que eu faço? Calma. A Bíblia tem a esperança para você, e eu mostro a esperança bíblica para a pessoa. E a coisa mais maravilhosa que tem é quando alguém vem se aconselhar com a gente, quando a pessoa está ali conversando, eu não faço igual aos psicólogos que dizem, não, você já tem a resposta, você tem que encontrar a resposta dentro de você. Não tem nada mais covarde do que isso. Não tem nada mais covarde do que isso. Porque se eu estou buscando ajuda, é porque eu estou desorientado, eu não sei o que fazer. E aí você vem e diz para mim que eu já tenho a resposta, está dentro de mim. Não, mas quando eu começo a mostrar para a pessoa, não, aqui está a resposta, aqui está a esperança, e eu começo a mostrar a esperança bíblica, a esperança que a palavra de Deus traz, é a coisa mais maravilhosa que tem. Você já começa a ver o brilho no olho da pessoa, você já começa a ver o semblante da pessoa mudando. Assim é a palavra de Deus, assim é o Evangelho. Em terceiro e último lugar, onde o Evangelho chega, ele transforma pecadores em filhos de Deus. Por quê? Porque assim é o Evangelho. Onde ele chega, ele transforma pecadores que mereciam o inferno, agora em filhos de Deus que caminham para a glória eterna. Versículo 9 a 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, mas eu vou parar aqui. Semana que vem nós continuamos. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 9. Por quê? Porque tem muita informação sobre Simão aqui, e depois nós vamos adentrar, continuar pelo restante do capítulo, mas tem muita informação sobre Simão mágico, que eu não posso passar batido, passar rapidamente aqui, pronto, só para cumprir um texto. Não, eu quero ir devagar com você, porque eu quero mostrar para você que o Evangelho de Cristo, onde o Evangelho chega, pecadores são transformados em filhos de Deus. Na semana que vem nós continuamos do versículo 9 em diante. Tá certo? Alguma pergunta sobre o que nós falamos até aqui, do versículo 1, parte B, ao versículo 8? Alguma pergunta? Algum comentário? Senão nós já vamos encerrar também. Alguma dúvida? Algum comentário? Ou durante o estudo, linkou um pensamento, você lembrou de algo, que esteja relacionado ao que nós estamos falando, não? Sim, João Márcio. Você falou do anticristo, que ele vai fazer muitos milagres, e chama a atenção no livro de Apocalipse, quando a besta que emerge do mar, o falso profeta, o autor diz que ele parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. O cordeiro é geralmente Cristo, o dragão geralmente o diabo. Então, aquilo que ele fazia, os sinais, parecia cristão, mas aquilo que ele ensinava, ele parecia o diabo. Ele faz isso para ganhar as pessoas e se elas acreditarem no Cristo. Muito bem observado, irmão. Muito bem observado. Ele falando ali sobre o anticristo, que lá em Apocalipse fala que ele parecia o cordeiro, mas falava como o dragão. Satanás, ele tenta imitar a Cristo. Tenta imitar a Cristo. Mas ele não consegue esconder por muito tempo o caráter dele. O caráter maligno dele logo vem à flora, logo vem à tona.
logo aflora. Então, fiquemos atentos. Não serão enganados pelo anticristo aqueles que estiverem firmes na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não anda pelo que ele vê, ele anda pelo que ele ouve da palavra de Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé e oremos ao Senhor mais uma vez.